Olá, alunos! Vamos a mais uma história do Novo Testamento. Estamos agora, no Novo Testamento com as grandes parábolas de Jesus. E na aula passada falamos a parábola do bom samaritano e hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. Mas o tema da história de hoje é justamente sobre perdão. Ou coisinha difícil, né? Perdão. É tão fácil a gente, orar o Pai Nosso. Difícil é viver esse Pai Nosso que a gente ora. E a história que eu vou contar hoje, primeiro eu quero deixar esse texto de meditação. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Efésios 4:32. Como é que a gente vai orar o Pai Nosso, Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu Deus, que coisa tão difícil é o perdão. Mas podemos pedir para que Deus ministre ele nos nossos corações, para que possamos de fato perdoar os outros. Perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia, Mas perdoar é lembrar sem ressentimento, sem sentir dor. E só Deus ministra esse perdão no coração da gente. Mas vamos à nossa história sobre o credor incompassivo, sobre o perdão. Um dia Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar uma pessoa que lhe fez algo errado. Jesus ensinou que não há limite para perdoar uma pessoa. Então contou uma história para os seus discípulos. Um rei descobriu que um dos seus empregados lhe devia muito dinheiro. Muito. Como ele não podia pagar, o rei mandou que vendessem tudo que o homem possuía. E com isso o homem, sua esposa e seus filhos se tornariam escravos, e assim ele poderia pagar sua dívida. Mas o empregador se ajoelhou e implorou ao rei para que ele perdoasse, para que tivesse misericórdia dele. E o rei teve pena dele e perdoou a sua dívida. Está aqui a situação. Ele pedindo misericórdia ao rei e o rei perdoando a sua dívida. E o tempo passou, Depois disso, o mesmo empregado encontrou um homem que lhe devia um pouco de dinheiro. O empregado pegou o homem pelo pescoço e lhe disse para pagar, ou ele o mandaria para a prisão. O homem implorou por misericórdia, mas o empregado do rei não quis ouvir. Ele mandou o homem para a prisão até que ele pagasse tudo o que devia. E quando os guardas contaram ao rei o que seu empregado tinha feito, o rei mandou chamá-lo. O rei perguntou: por que você foi tão mau? Eu perdoei a sua enorme dívida e deixei você ir. Por que você não teve misericórdia e perdoou seu amigo? E o empregado mau foi mandado para a prisão. E ele ficou lá até que ele pagasse tudo que devia para o rei. Essa história está no livro de Mateus 18, do 21 ao 35. Deus perdoa todos os nossos erros, mas nós esquecemos isso com muita facilidade. Devemos fazer como Cristo, ou seja, perdoar todas as vezes que os outros nos fazem mal. Está aqui o homem voltando à presença do rei, e sendo preso porque ele não teve misericórdia do seu empregado. O rei teve misericórdia dele, mas ele não teve misericórdia do seu empregado. Às vezes somos perdoados de tão grandes dívidas, E às vezes alguém que nos tem uma dívida menor, nós não queremos perdoar. Nós exigimos até o fim, para que a pessoa pague até o último centavo. Ou até o último real, como nos dias de hoje,
mas que possamos ser compassivos, né, como aquele rei e não como aquele empregado, para que possamos até orar ou rezar, para que as nossas orações possam ser ouvidas. Até a próxima aula.